Atenção! Não perca o meu nono capítulo da série José do Egito, o penúltimo capítulo antes de encontrar meu pai Jacó. Imagine o homem mais poderoso do mundo perdendo completamente o controle de suas emoções. Porque o governador do Egito daria um grito de choro tão alto que até os guardas do palácio entrariam em choque? O que poderia quebrar o coração de pedra de uma autoridade implacável? A resposta vai arrepiar a sua alma. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. A tensão no ar é quase insuportável. Os filhos de Israel estão encurralados, trazidos de volta ao palácio como criminosos. A taça de prata do governador foi encontrada no saco de cereais do caçula, Benjamim. O crime de roubo no Egito tem um preço terrível. Como eles poderão provar sua inocência quando todas as evidências materiais gritam contra eles? O que você faria se estivesse no lugar desses homens aterrorizados? O ambiente no majestoso salão do trono é gélido e opressivo. José está sentado em sua cadeira de autoridade, vestindo os trajes de linho fino e ostentando as joias do império. O seu rosto parece uma máscara de gelo, impenetrável, mantendo a postura de um monarca egípcio distante e severo. Como alguém pode olhar para o próprio sangue e não demonstrar absolutamente nada? Até quando essa encenação genial poderia durar? Os irmãos se jogam ao chão, com os rostos colados no piso de mármore. O desespero é total. Eles rasgam suas próprias vestes em sinal de luto antecipado. A culpa do passado, de terem vendido o próprio irmão há tantos anos, parece agora cobrá-los com juros mortais. Será que o universo está finalmente exigindo o pagamento por aquele sangue inocente? A mente de cada um deles é um verdadeiro caos. Com a voz firme e cortante, o governador pronuncia a sua sentença. O homem em cujo poder a taça foi achada, esse será meu escravo. Os outros, porém, podem subir em paz para o seu pai. É a prova definitiva. A armadilha perfeita está armada. Eles abandonariam o caçula para salvar as próprias peles, exatamente como fizeram no passado com José. A história estaria prestes a se repetir diante dele. O silêncio que se segue à sentença é ensurdecedor. Cada segundo parece durar uma eternidade. Os irmãos se entreolham, o terror estampado em suas feições. O peso daquela decisão esmagaria qualquer alma. Voltar para Canaã sem Benjamim significava decretar a morte do velho pai, Jacó. Eles estariam dispostos a carregar o peso de 2 assassinatos em suas consciências? Quem teria a coragem de se levantar contra o Senhor de toda a terra? De repente, um homem dá um passo à frente. É Judá. Ironicamente, o mesmo Judá que, 22 anos antes, havia dado a ideia de vender José como escravo aos ismaelitas. Ele caminha em direção ao homem mais temido do Egito, arriscando sua própria vida por ousar se aproximar tanto do trono. O que ele diria? Que tipo de defesa poderia apresentar diante de uma acusação tão impossível de refutar? Judá começa a falar, e sua voz carrega uma emoção profunda e crua. Ele implora por misericórdia, pedindo que o Senhor não se ire contra o seu servo. Ele não fala de leis, não tenta apresentar álibis ou discutir a culpa. Ele apela para o coração. Ele fala de um pai idoso, um ancião cujos dias já são cheios de amargura. Será que essa autoridade egípcia tem coração para escutar? Com lágrimas nos olhos, Judá relembra o diálogo doloroso que tiveram com Jacó antes de descerem ao Egito. Ele conta como o pai hesitou em deixar o caçula partir, pois seu irmão mais velho já havia sido despedaçado por feras, e este era o único que restara daquela mãe. Cada palavra de Judá é como uma flecha de memórias disparada diretamente contra o peito de José. Ele resistirá a isso? O relato se torna ainda mais angustiante. Judá repete as palavras exatas do pai. Se tirardes também este de diante da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. A imagem de um pai morrendo de tristeza preenche o salão. O amor de Jacó por Benjamim é a âncora de sua vida. Como viver sabendo que sua ausência mataria o velho homem? Então, acontece algo extraordinário. A maior prova de que o arrependimento verdadeiro transforma o caráter humano. Judá se oferece como escravo no lugar de Benjamim.
Fique, pois, o teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. O homem que antes vendeu o irmão, agora vende a si mesmo para salvar o caçula. Poderia haver sacrifício mais belo que este? A respiração de José muda. O seu peito sobe e desce rapidamente. A armadura emocional que o protegeu durante 22 anos começa a rachar. Ele vê que seus irmãos não são mais os mesmos monstros movidos pela inveja. Eles mudaram. Eles protegem o mais novo. Eles amam o pai. A tempestade de sentimentos dentro de José é violenta demais. Quanto tempo mais ele conseguiria manter aquela farsa angustiante? A tensão no ambiente é palpável. O governador do Egito está lutando contra si mesmo. Os lábios de José tremem, os olhos se enchem de uma água que ele lutava para conter. Os guardas egípcios observam, sem entender por que o mestre está tão perturbado diante de simples pastores de ovelhas. O mundo inteiro parece prender a respiração. O que estaria prestes a acontecer naquele salão adornado de ouro e poder? De repente, a voz do governador ecoa pelo recinto, embargada e autoritária. Fazei sair a todos de diante de mim. Os guardas e conselheiros egípcios obedecem imediatamente, deixando o salão às pressas. As portas se fecham com um baque pesado. Agora, restam apenas os irmãos hebreus e o governante poderoso. O silêncio é tão denso que se pode ouvir o palpitar dos corações. Porque ele queria ficar completamente a sós, a represa se rompe. José não consegue mais se conter. O homem de ferro desmorona. Ele levanta a voz em um choro tão alto, tão carregado de dor, saudade e alívio, que o som corta o ar como um trovão. Não é um choro contido de um monarca. É o pranto desesperado de um menino que foi arrancado dos braços do pai. Você consegue imaginar o impacto desse grito? O choro é tão intenso e estrondoso que atravessa as grossas paredes do palácio. Os egípcios que haviam acabado de sair ouvem perfeitamente. A notícia corre pelos corredores e chega até a casa do próprio faraó. O homem que governava com sabedoria absoluta estava chorando como uma criança desamparada. Que dor acumulada era aquela que precisou de mais de 2 décadas para finalmente encontrar o seu caminho para fora. Os irmãos estão petrificados. O pânico domina as suas almas. O governador manda esvaziar a sala e depois desaba em um choro incontrolável. Será que ele perdeu a razão? Estaria ele preparando uma execução cruel ali mesmo, longe dos olhos de sua corte? O medo paralisa as pernas daqueles pastores cansados. Eles não sabem se correm ou se imploram por piedade. O que você pensaria diante de um cenário tão assustador? José respira fundo, limpando as lágrimas que molham suas roupas reais. Ele tira de vez a máscara egípcia. Ele olha nos olhos daqueles homens assustados e, para a surpresa absoluta de todos eles, deixa de usar o intérprete. Ele abre a boca e, pela primeira vez em anos, fala com eles em sua língua nativa, o hebraico puro de sua infância. O choque está prestes a abalar as estruturas da terra. Com a voz ainda trêmula pelo choro, ele profere as 4 palavras que mudariam a história do mundo para sempre. Eu sou José. Meu pai ainda vive? A revelação cai como um raio no meio do salão. Aquele homem com roupas egípcias, o salvador do mundo, o dono de toda a riqueza, era o menino sonhador que eles haviam atirado no fundo de um poço escuro. Como reagir a isso? Um silêncio mortal domina os irmãos. Eles estão absolutamente mudos. A Bíblia diz que não lhe podiam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. É o choque mais profundo que um ser humano pode experimentar. A mente deles entra em colapso. O morto estava vivo. O escravo agora era o senhor absoluto. O terror de uma vingança implacável gela o sangue de todos eles. Seria aquele o fim da linha? Percebendo o pavor paralisante nos olhos de seus irmãos, José não saca uma espada, não chama os carrascos. Em vez disso, ele demonstra uma das maiores manifestações de graça já registradas na história. Com um gesto suave, ele diz: Chegai-vos a mim, peço-vos. Ele os convida para perto. Não há raiva, não há ódio. Como alguém pode oferecer amor àqueles que o venderam para a morte certa? Eles dão passos lentos e temerosos em direção ao trono. E então, ele repete, deixando tudo claro:
quebrando qualquer sombra de dúvida que pudesse restar em suas mentes atordoadas. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. A admissão daquele pecado terrível ecoa no salão, mas não como uma condenação. Era apenas a verdade necessária para a libertação. Eles estavam diante de seu passado e de seu futuro. Imediatamente José se apressa em retirar a culpa esmagadora dos ombros deles. Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. É o perdão em sua forma mais pura e divina. Ele se recusa a ser a vítima vingativa. Ele escolhe curar em vez de ferir. Qual de nós teria a mesma grandeza de espírito em uma situação tão extrema e dolorosa? A visão de José sobre a vida transcende a compreensão humana. Ele revela o propósito oculto em todo aquele sofrimento. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que revelação espetacular! Ele não via a traição dos irmãos como o fim da história, mas como a ferramenta sombria que Deus usou para desenhar a salvação de milhões de vidas. O quebra-cabeça divino finalmente ganha a sua forma perfeita. Ele lhes explica a gravidade da situação global. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá plantio nem colheita. Deus o colocou no Egito, no centro do poder mundial, para garantir que a promessa feita a Abraão não morresse de fome. Ele era o instrumento de livramento, a providência divina agindo em segredo durante todos aqueles anos de dor. E então, ele resume toda a sua jornada com uma frase de poder incomensurável: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É o triunfo da soberania divina sobre a maldade humana. O mal tentou destruir José, mas Deus pegou as cinzas daquela traição e construiu o maior império de salvação da época. Onde o homem decreta o fim, o Criador estabelece um recomeço glorioso e invencível. As barreiras caem completamente. José corre em direção a Benjamim, seu irmão de sangue, do mesmo ventre de Raquel. Ele se lança sobre o pescoço do caçula e o choro recomeça, agora um choro de pura alegria. Benjamim também chora abraçado ao pescoço de José. O poço da saudade é preenchido com as lágrimas de um reencontro que parecia impossível. É o renascimento de uma família que estava destroçada. O amor de José não se limita ao irmão mais novo. Ele se volta para aqueles que causaram a sua maior dor. Ele beija a todos os seus irmãos, um por um, e chora sobre eles. O perdão sela a paz. A culpa que torturou a consciência daqueles homens por décadas finalmente evapora no calor daquele abraço. Depois de tanto pranto e reconciliação, eles finalmente encontram voz para conversar com ele. A notícia maravilhosa se espalha rapidamente pelas ruas egípcias e invade a corte suprema. Os irmãos de José vieram. O próprio faraó e todos os seus oficiais se alegram profundamente. Em gratidão por tudo o que José fez pelo império, Faraó decreta que as carruagens egípcias sejam preparadas. Eles trariam toda a família para habitar na melhor terra do Egito. O milagre estava completo, mas ainda faltava um detalhe fundamental. Em algum lugar na terra seca de Canaã, um velho pai ainda chora. Jacó não faz a menor ideia de que o seu filho amado não foi devorado por feras, mas está vivo, sentado no trono do mundo. Como será o impacto dessa notícia no coração fragilizado do patriarca? Prepare-se, porque o grande encontro do século está prestes a acontecer. Clicando no card que aparece na sua tela, você viverá esse capítulo final. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.